Boa noite a todos. Meu nome é Malcolm Tafner. Vou fazer hoje a introdução de uma palestra que teremos agora, então. Meu nome é Malcolm Tafner. Vou fazer hoje a introdução. Me perdoem, estou com o áudio aqui conectado. Pessoal, hoje teremos uma apresentação do professor Ozinil de um projeto cuja iniciativa é do Instituto Agenda Positiva, e é feito em parceria com a Prime e é sustentado, vamos chamar assim, emparcerado com o Centro Universitário Uniamérica, aqui de Foz do Iguaçu. Eu gostaria de botar o professor Zinil aqui no ar, por gentileza. Boa noite, Zinil. Boa noite, professor. Como é que vai? Tudo bom? Tudo bem, tudo tranquilo. O professor Zinil está em Florianópolis. Florianópolis, chovendo bastante nesse momento, o que é bom para nós, porque estava uma seca danada por aqui, né? Bom, estamos transmitindo de Foz do Iguaçu com essa triangulação com Florianópolis, e hoje nós temos a nossa palestra do professor Ozinil. Eu só gostaria de primeiro introduzir aí o currículo do Ozinil para todo mundo. O Ozinil é formado em Geografia pela Univir, em Santa Catarina. Ele tem pós-graduação também nas áreas de gestão educacional. Ele tem, nesse caso, ele tem 20 anos de experiência como executivo de empresas de grande porte, tipo Souza Cruz. E, inclusive, trabalhou fora do país pela Souza Cruz, assim por diante. Então, ele esteve sempre atuando em cargos de RH, e, por isso, aí, o processo de tomar decisão, que vai ser o tema da palestra de hoje, que ele viveu intensamente isso aí. Mas o Ozinil tem uma forte conexão atualmente com o ensino superior. Ele foi professor, coordenador geral de instituições, diretores de unidades, pró-reitor de ensino e reitor também de instituições de ensino. E atualmente ainda exerce a função de professor em ensino superior. Ozinil, gostaria de fazer um comentário sobre isso? Não, estou tranquilo, é isso aí mesmo. Vamos logo para por nossos finalmente. Ok. Bem, pessoal, eu então vou deixar a audiência toda com vocês e o professor Ozinil. Ozinil, espero que tenha uma ótima palestra essa noite, e a gente vai conversando ao longo da apresentação, quando houver comentários ou perguntas, certamente conectados ao tema que a gente estiver operando no momento. Ok, muito obrigado. Então, vamos para o nosso começo de palestra. Vamos falar sobre o processo de tomada de decisão, e é importante que a gente diga que essa palestra ela foi montada em cima de uma bibliografia composta por 3 livros que nós vamos mostrar a seguir. Análise de problema e tomada de decisão, do Kettner e Trigo, que foi um livro desenvolvido na Segunda Guerra Mundial para auxiliar no esforço de guerra americano, na produção bélica dos Estados Unidos, e no sentido de evitar que erros fossem cometidos. O segundo livro é Execução, Disciplina para Atingir os Resultados, do Larry Bossidy, que é um livro que diz o seguinte, a síntese dele é assim, o difícil não é tomar a decisão, o difícil é você tomar a decisão e implementar essa decisão. E o terceiro, nós vamos falar muito sobre geração de alternativas, é Um Toque na Cuca, do Roger von West, que é um livro que trabalha a criatividade, porque a criatividade é um processo de associação de coisas, né? Então, para você ter esse processo, vale a pena ler esse livro, que é um livro simples de ler, extremamente didático e fácil, de uma leitura muito gostosa, a gente lê ele muito rapidamente. Então, a primeira pergunta que a gente quer fazer para vocês aqui é o seguinte: o erro é aceitável? Qual o percentual de erro que é aceitável no processo de produção ou na vida diária que nós temos? É possível você aceitar que um dia por semana vai ter falta de energia elétrica, ou que 10 mil cheques, apesar de que o cheque hoje também em desuso, serão compensados diariamente em contas erradas? Isso provavelmente, os cheques, em termos de percentual, é mínimo. Mas o erro, ele é inaceitável. E a partir do momento em que o Japão entrou com o conceito de erro, defeito zero, isso tudo começou a ser revisto, né?
porque o Japão, através das suas ferramentas de qualidade, ele colocou o mundo sob uma nova ótica, sob uma nova visão. Então, o percentual de erro aceitável é 0. Nós não podemos conviver com o erro em hipótese nenhuma. Vamos rapidamente dar uma passadinha em todas as consequências que nós estamos tendo aí com o Covid-19, fruto de erros tomados na gestão do processo todo, a partir da Organização Mundial da Saúde até as prefeituras, os prefeitos das nossas cidades. Quer dizer, aconteceram uma infinidade de erros que estão gerando um custo em vidas e um custo econômico extremamente sério, extremamente comprometedor para o futuro, inclusive, das próximas gerações que vêm por aí. Tá? Então, vamos partir desse princípio. O erro é 0. A tolerância com o erro inexiste. Nós não podemos compactuar que as coisas possam ser feitas de maneira errada, porque depois eu tenho condições de corrigir. Não. Vamos partir do princípio de que não conviveremos com o erro. Por favor, a próxima lâmina. O processo decisório, ele se baseia basicamente em 4 passos. Primeiro, entender o problema em que eu estou envolvido. Segundo, buscar a maior quantidade possível de informações para que eu possa definir corretamente esse problema. Terceiro, fazer a geração de alternativas para que eu possa tomar a decisão mais correta perante aquele problema que foi aventado. E decidir o que fazer. Quer dizer, o que eu faço a partir do momento que eu tenho todas as informações, as alternativas geradas, e eu tenho que tomar uma decisão. Né? E depois nós vamos ver que dentro dessa linha do Kepner e Trigo ainda tem uma outra alternativa, que é avaliar os problemas em potenciais a partir da decisão que eu tomei anteriormente. Que tipo de problema pode eventualmente acontecer? Por favor. Vamos seguir? Problema ou solução? Morar perto do trabalho é um problema ou é uma solução? Trabalhar 10 anos em uma mesma empresa é um problema ou é uma solução? Ser promovido é um problema ou é uma solução? Ter um parente político é um problema ou é uma solução? Então, primeiro nós temos que definir corretamente o que é problema. Por exemplo, trabalhar 10 anos numa empresa hoje pode não ser mais uma solução. Pode ser visto contrariamente ao que acontecia em tempos anteriores, em que você se trocasse de mais de emprego, ia caracterizar uma expressão que era muito usada, como sujou a carteira, né? Carteira profissional. Hoje em dia, você trocando de emprego várias vezes significa que você tem uma inquietude, que você tem uma ânsia por aprender, que você já esgotou a tua capacidade dentro de uma organização e vai para outra organização levando a bagagem adquirida, mas para contribuir com o crescimento de uma outra organização. Ser promovido é uma solução ou é um problema? Muitas vezes eu vivi isso de perto, quer dizer, você é promovido, você muda de faixa do imposto de renda, o aumento não é suficiente para cobrir o desconto do imposto de renda que você vai ter. Então, de repente, se o cargo não é um cargo de desafios, você acaba perdendo dinheiro, então a promoção passa a ser um problema e deixa de ser uma solução, né? Morar perto do trabalho, para umas pessoas é ótimo, porque você tem um custo menor com transporte. Por outro lado, você fica muito próximo da empresa e, de repente, você pode vir a ser chamado seguidamente para solucionar problemas emergenciais que venham a acontecer. Então, é mais ou menos por aí essas coisas. O que eu estou querendo mostrar para vocês são as dubiedades que existem nesse processo. Então, vamos lá, vamos ver o próximo passo qual será. Em qualquer circunstância, você tem que analisar em qual situação você está metido. Quer dizer, análise da situação indica uma análise que você possibilita você saber se você está perante um problema ou se você está perante uma decisão. Se a solução está caindo de madura, eu vou ter que tomar uma decisão. É muito simples, a decisão tem que ser tomada. Se você está mediante um problema, você tem que descobrir
qual é esse problema que eu estou metido. Quer dizer, eu tenho todas as variáveis que me possibilitem estabelecer uma definição do que é o problema que eu estou metido, então eu vou fazer uma análise de problemas. Então, vamos lá, gente. Passa a próxima lâmina para mim, por favor. Análise do problema. Muito bem. Primeiro, o que é problema? Problema é um desvio que acontece entre aquilo que foi planejado e aquilo que foi executado. Durante a execução do meu planejamento, há um desvio. Esse desvio é um problema. Eu sei a causa desse desvio, a causa desse desvio é conhecida ou é desconhecida. Se a causa é conhecida, eu vou partir para uma análise de decisão, eu tenho que tomar uma decisão. Se a causa é desconhecida, eu tenho que identificar primeiro o problema que eu estou metido, quer dizer, qual é o problema que eu tenho que solucionar? Eu não sei a causa. E uma coisa importante, mas muito importante, gente, e que nós erramos de maneira geral, nós somos muito afoitos no processo de tomada de decisão, nós fazemos análises superficiais, nós achamos soluções que aparentemente levam à eliminação do problema, mas, de repente, ela só posterga esse problema, ela não leva à solução desse problema. Então, vamos analisar aqui o seguinte: causa é diferente de efeito. Os mais antigos vão entender bem o que eu falo. Em março de 1990, quando Fernando Collor de Mello assumiu a presidência do Brasil, naquele mês, a inflação foi acumulada, no mês de março, foi de 84,32%. Vejam, inflação de um mês, 84,32%. A inflação, tentou se tratar da inflação de 1000 maneiras diferentes, congelando preços, reduzindo a quantidade de dinheiro em circulação, enfim, tentou-se fazer um monte de coisas para controlar a inflação. Só que a inflação é efeito da má gestão pública. A má gestão pública é a causa do processo inflacionário, em qualquer circunstância que você analise. A má gestão pública é a causa do processo inflacionário. Então, enquanto não se combateu a gestão pública, o dinheiro público que era jogado fora, que era desperdiçado pela má gestão, aplicado de maneira incoerente, enquanto não se combateu isso, nós não conseguimos reduzir a inflação. E o pior é o seguinte, que quando você procura combater isso, avisando as pessoas que vai tomar determinadas situações, por exemplo, quando eu digo que vai ter um congelamento de preços, o que acontece? Os empresários corretivamente aumentam o valor de seus produtos antes de colocá-los no mercado. Então, aquela ideia de congelar preço vai estabelecer um patamar é errada, porque na medida em que eu aviso com antecedência, é a mesma coisa quando eu digo o seguinte: vai faltar água. 2 dias não vão ter água na cidade. As pessoas vão fazer reservas de água e, com isso, vão comprometer todo o sistema. Então, e isso faz parte da natureza humana. A natureza humana é assim. Então, causa é diferente do efeito. Sempre que eu trabalhar sobre o efeito, eu estarei minimizando o problema, mas o problema não deixa de existir. Ele continua existindo. Então, eu tenho que identificar a causa verdadeira do problema para que eu possa eliminar essa causa e produzir resultados a partir daí. Então, vamos lá, gente. Que ferramentas eu tenho que podem me auxiliar na eliminação do problema, na identificação do problema? Por favor, a próxima. Eu tenho pelo menos 3 ferramentas, entre outras, que são as mais comuns que nós trabalhamos, que é a diagrama de causa e efeito, também conhecido como o diagrama de Ishikawa, também conhecido como
espinha de peixe. Por quê? Porque a sua formatação lembra uma espinha de peixe, né? E o Ishikawa diz o seguinte, quer dizer, eu tenho sempre, em qualquer circunstância, dentro de um processo produtivo, ou de um processo de vendas, ou de um processo qualquer, eu tenho 6 itens, que são os itens que podem ser geradores de problema. As pessoas, a metodologia de trabalho, máquinas e equipamentos, o meio ambiente, os dados que eu uso para fazer a mensuração do problema, os meus indicadores, ou a matéria-prima. Esses são os 6 elementos com os quais eu trabalho sempre. Quer dizer, se tiver algum problema dentro de uma linha de produção, ele estará enquadrado dentro de um desses 6 elementos. Tá? Repito, pessoas, método, mensuração, indicadores, máquinas e equipamentos, matéria-prima e meio ambiente. Então, esse é o propósito da espinha de peixe, da diagrama de causa e efeito e do Ishikawa. É uma excelente ferramenta para a identificação de problemas dentro de uma linha de produção ou dentro de um sistema de vendas, enfim, ele auxilia a gente a identificar claramente esse problema. O segundo, que é muito conhecido de todos, que é o diagrama de Pareto, também conhecido como 80-20, o Pareto foi um matemático italiano que viveu no século XIX, e ele criou essa ferramenta, que é chamada de diagrama de Pareto, ou muito conhecida também como 80-20. Quer dizer, 80% dos problemas têm origem em 20% das causas. Se eu consigo eliminar, por exemplo, o efeito do problema, eu reduzo dramaticamente a existência dos problemas e o nível de reclamação das pessoas com relação ao problema que estava acontecendo. Então, o diagrama de Pareto é muito simples de ser usado, é um gráfico de barras em que você vai elencando as causas e vai vendo proporcionalmente, em termos de escala, qual aquela que tem mais. Na medida em que você elimina mais reclamações, na medida em que você elimina aquela que tem mais reclamações ou maior ocorrência, vamos dizer assim, você tem a eliminação do grosso dos problemas que acontecem ali. E os 5 porquês, que é outra técnica japonesa, que diz o seguinte, vai perguntando o tempo todo o porquê. Por que isso está acontecendo, por que essa máquina pifou, por que esse vendedor não vende, por quê, até que você vai chegar a um determinado momento que você vai bater de frente com a causa do problema, né? Então, são ferramentas de qualidade que você usa para identificar problemas. Porque, repito, não adianta trabalhar sobre o efeito. Se você trabalha sobre o efeito, você está gastando dinheiro, está gastando esforço físico, está gastando esforço mental e não vai resolver o problema. As causas têm que ser identificadas para que você possa trabalhar em cima de fatos concretos, ok? Pois não, vamos em frente? Análise de decisão. Identificada a causa, eu tenho que partir para uma decisão. O que eu faço? Né? E aí vem um problema sério da pressa das pessoas. Porque quando você propõe uma metodologia como essa, você pode perguntar para mim assim, mas e quando você está perante um problema inopinado, que aparece, de repente, acontece, você não tem tempo de fazer todo esse processo de identificação de causas, é isso ou é aquilo, você tem que agir rapidamente sobre isso daí. Eu diria o seguinte, na medida em que você vai assimilando os conceitos e vai trabalhando esses conceitos, a resposta pode ser quase que imediata. Há soluções em que você responde imediatamente, e você tem soluções muito rápidas, e há outras soluções em que você tem que pensar um pouco mais.
Nós vamos ver depois, em seguida, nós vamos ver como é que se define prioridade. Quer dizer, a prioridade é outro ponto que é sério no processo decisório. O que é prioritário? O que eu ajo primeiro? Hoje nós temos problemas o tempo todo. Nós tomamos decisão o tempo todo. Nós tomamos decisões a partir do momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir. Trabalhando ou não, em casa ou não, você sempre é chamado a tomar decisões, porque elas são parte integrante da vida. E a pergunta é, como é que você aprendeu a tomar decisão? Você foi ensinado a tomar decisão ou você foi tomando decisões ao longo da tua vida por ensaio e erro e foi vendo caminhos e bom senso e não sei mais o quê e vai por aí afora, né? É mais ou menos assim que a gente aprende. A gente não tem uma metodologia de tomada de decisão. Você vai aprendendo e isso demanda tempo e desgaste. Então, se você tem uma linha metodológica de trabalho, ela é muito melhor do que você não ter essa linha metodológica de trabalho. Então, quando eu vou tomar uma decisão, estou perante um problema. A primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, é gerar alternativas. Gerar alternativas significa pensar. Porque nós temos uma coisa muito nossa aqui no Brasil, que é a rapidez do processo, e eu tenho que decidir tudo rápido, e tudo tem que ser muito rápido. Então, a primeira decisão que aparece na minha cabeça, parece-me que é o abre-te sésamo. Tudo para e eu abro a cabeça para tomar a decisão, e a primeira que aparece na minha cabeça é aquela que eu implemento. Eu não analiso as consequências que essa decisão pode ter posteriormente. Eu simplesmente tomo a decisão e me esqueço de pensar quais as consequências que isso pode ter, né? Eu estava acompanhando há pouco uma discussão sobre as eleições municipais desse ano. Definitivamente, eu não vejo clima para realizar as eleições municipais desse ano. Mas não existe na Constituição a figura da prorrogação de mandatos. Então, eu estava vendo o presidente da Câmara falar que, se acontecer isso, tem que ver, dentro da lei orgânica do município, quem substitui o prefeito e o vice no caso de impedimento desses para fazer a prorrogação do mandato. Então, aí tem que olhar para cada município e ver o que tem na lei orgânica do município para fazer isso. Veja, essa é uma decisão extremamente complexa, carregada de consequências, que podem nos obrigar a fazer uma eleição agora em outubro, sem que haja clima para tal. Quer dizer, você já estão pensando em fazer as pessoas de mais idade, do grupo de risco, votar numa determinada hora, estender o leque, não ter isso tudo eu ouvi hoje, não ter a identificação pelo dedo, mas sim ter que apresentar o título do eleitor, fazer volta todo aquele passado que você tinha anteriormente, porque a possibilidade de contágio pelo dedo é maior do que, né? Então, tem uma série de coisas. Então, são decisões que têm que ser muito bem pensadas, porque os problemas em potencial que virão depois serão problemas muito complexos e muito sérios para serem resolvidos, né? O ideal seria que nós tivéssemos uma eleição só, de 4 em 4 anos, mas aí eu vi também o seguinte, a vez anterior, se tentou fazer isso de 4 em 4 anos, houve um problema muito sério, porque as pessoas votaram errado, não sabiam os seus candidatos, se perderam nos nomes, aquele negócio todo, que é fruto do processo educacional que nós estamos submetidos no país, quer dizer, um processo educacional muito ruim e que leva esse tipo de analfabetismo funcional para frente. Mas esse não é o nosso tópico. Então, gerar alternativas significa, identificada a causa do problema, como é que eu posso tomar a melhor decisão? Qual é a melhor decisão a ser tomada no sentido de eliminar o problema? Feito isso, eu escolhi a ação tomada, eu tenho que estabelecer objetivos. Isso é outra coisa que nós não aprendemos, gente.
O ensino, hoje, nosso básico e o médio, ele não ensina aquelas coisas que são triviais e que eu tenho que aprender logo cedo, porque a vida, ela é feita de escolhas. Como é que eu escrevo um objetivo? Isso é um ponto básico. Eu escrevo um objetivo começando sempre com o verbo no infinitivo: comprar, organizar, vender, fazer, o verbo sempre com um tom forte, né? O objetivo, ele tem que ter o comportamento que eu quero mudar. Qual é o comportamento que eu quero mudar? Ele tem que ter a forma como eu vou fazer isso e a forma como eu vou medir isso. Então, se eu quero aumentar a venda de uma empresa, eu tenho que botar lá: aumentar as vendas da linha branca, geladeiras, fogões, etc., em 10% até o final do ano. Isso é um objetivo, com começo, meio e fim. As nossas crianças não sabem fazer isso. Os nossos jovens não sabem fazer isso. Dentro da faculdade, não sabem fazer isso. Nós não trabalhamos com metas, nós não trabalhamos com objetivos, nós não trabalhamos com definições do que eu quero alcançar, em que prazo eu quero alcançar. Então, isso é uma coisa que você aprende na vida. Ao longo do tempo, você vai quebrando a cara até você aprender isso, né? Mas tem livros que mostram isso claramente. O Robert Meyer, ele tem um livro dele chamado Avaliação por Objetivos. É um livro excelente, um livro simples, que mostra claramente como é que você estabelece os objetivos, como é que você estabelece essa meta. Então, gerou alternativa, escolheu a principal linha de ação, você vai estabelecer os objetivos que você quer para atingir antes de tomar essa decisão. Tá? Muito bem. Aí, tem ações que vão ser tomadas. As ações podem ser adaptativas, interinas e corretivas. Isso é muito comum, gente, no processo decisório, né? Digamos que você está dentro da tua casa e furou um cano e a água está pingando do teto no chão. Qual seria a ação adaptativa que você tomaria? Você pegaria um balde e botaria aquele balde embaixo da goteira, e de X em X tempo você tinha que pegar o balde e esvaziar esse balde para que você possa manter aquele balde com capacidade de recepção da água. Muito bem. E aí, a ação interina? Qual seria a ação interina? Eu cansei, aquele balde me encheu as paciências e tal, e eu cansei, e aí eu vou pegar e vou fazer uma ação interina. Eu vou pegar um Durepox, uma fita isolante, e vou tampar esse cano por um determinado período, mas um X tempo depois, um mês e meio depois, ele volta a pingar. Óbvio que a ação corretiva é a substituição do cano. Mas eu pergunto para vocês, quantas vezes, dentro da empresa, dentro de casa, em outras circunstâncias, nós optamos pela ação mais fácil, que é a ação adaptativa? Nós fazemos os nossos quebra-galho, enfim, nós agimos de uma forma mais primária, no sentido de nos livrarmos do problema momentaneamente. Mas eu não vou me livrar desse problema definitivamente. Então, isso é um problema muito sério, gente, porque a gente sempre parte para a solução que é mais fácil. A gente esquece que tem soluções que vão se transformar em problema logo ali na frente. Então, sempre que você puder tomar uma ação corretiva, tome a ação corretiva, ao invés de tomar uma ação adaptativa ou interina, ok? Vamos em frente? Bom, aí vem uma coisa que é nova para muita gente, mas ela tem há muito tempo no script da análise do problema de tomada de decisão. Por favor, Mauro. Ó, Daniel, você falando aí sobre tomar decisões, a complexidade e tal, aí em bastidor foi inevitável que a gente trocasse informações sobre isso, então estou aqui conversando. Osnil, por favor, a questão de tomar decisões, como é que você vê a tomar decisões em função das vidas pessoais? No sentido que se é tão sério, e de fato, uma tomada de decisão dentro de uma... Você até botou um quadro aí de uma situação de vazamentos e tal, né, associando, fazendo uma analogia com casas.
Mas e a vida pessoal das pessoas? Então, vamos pegar um caso clássico. Vou fazer o que no meu vestibular? Que curso de graduação eu vou fazer? Caso ou compro uma bicicleta, como se diz popularmente. Enfim, a tomar decisão na vida das pessoas. Eu não estou querendo aqui desvirtuar o assunto, mas ele, dentro da vida das pessoas, tem um impacto tão ou mais forte do que essa questão. Você podia falar um pouco sobre isso? Eu considero que um dos grandes erros que as pessoas fazem é que elas tomam decisões, muitas vezes, sobre forte emoção. E sempre que você estiver emocionalmente envolvido no processo decisório, se que você envolver emoções no processo decisório, esse processo decisório tende a dar problemas. O processo decisório, ele tem que... Claro que as emoções participam, claro que tem horas que você fica alterado emocionalmente, você tem que decidir, mas é uma coisa que você tem que controlar. A frieza, nesse momento, ela é fundamental para que você possa tomar uma decisão correta. Só para citar um exemplo pessoal, eu tenho conversado muito com meu neto de 17 anos sobre o que ele vai fazer, que caminho ele vai tomar. Ele vai para a escola, para curso superior, ele vai fazer que curso superior, né? Porque está claramente definido que alguns cursos superiores que hoje têm um acesso muito grande de pessoas vão ter problemas seríssimos no futuro. Por exemplo, tem gente que acha que eu tenho alguma coisa contra o direito. Não, eu não tenho nada contra o direito. Mas o direito forma 120 mil bacharéis em direito por ano e o exame da OAB aprova 13% em média. Quer dizer, eu estudei 5 anos para fazer o quê? Ser auxiliar de escritório em escritório da advocacia, como isso era feito, ganhando um salário um pouquinho acima da média, mas isso está sendo substituído por aplicativos. Hoje você já tem aplicativos atuando na área do direito que montam ações, que buscam tudo aquilo que os estagiários faziam, o aplicativo está fazendo, entende? Você pega um outro curso que forma 80 mil bacharéis por ano, que é o curso de pedagogia. A pergunta é, quem é o maior empregador dos pedagogos no Brasil? O Estado. O Estado. O Estado já criou a figura do ACT porque ele não tem mais condições de absorver esse pessoal todo com problema de folha de aposentadoria, de não sei o que e tal. Então, ele cria uma figura alternativa, que é uma imensa uma manipulação, porque o cidadão trabalha o ano inteiro, quando chega no final do ano é demitido sem nenhum direito, e quando chega em janeiro, fevereiro, ele faz um novo concurso e entra de novo. Quer dizer, juridicamente, eu acho que a figura do ACT é uma figura que gera um problema muito sério, né? Então, as pessoas têm que realmente olhar muito para o futuro e ver o que está em alta. Eu diria hoje, por exemplo, para jovens, que o que está em alta são os cursos da área técnica. É melhor você ter um ensino técnico. Ainda tem um problema que nós não sabemos nem quais serão os empregos do futuro. Então, o mundo está em transformação, ainda mais com essa pandemia. Então, vamos pensar um pouco juntos aqui. Quais serão os empregos que vão existir em 3, 4, 5 anos? Empregos novos. E muitos, como você ressaltou, tendem a desaparecer, substituídos por aplicativos, ou pelo trabalho distribuído, ou pelo home office, seja. Se você pensar um pouquinho, por exemplo, o Jeremy Rifkin, no livro O Fim dos Empregos, né? Ele cita claramente o problema dos motoristas nos Estados Unidos. São 370 mil motoristas profissionais. Só que agora você tem caminhão cruzando costa a costa americana, não sei quantos quilômetros dá isso, mas é uma imensidão, sem motorista. Caminhões entregando produtos nas grandes cidades sem motorista. O carro, na minha concepção, ele vai deixar de ser uma propriedade particular. Ele vai ser, tanto é verdade que as montadoras já têm montado grupos de estudo para analisar a transformação de montadora em prestadora de serviço, porque provavelmente ela vai ser uma prestadora de serviço botando o carro à disposição do povo. O carro, na minha concepção, vai deixar de ser propriedade particular. Essa é uma visão muito, muito minha. Eu acho que ele não tem mais motivo para ser... Se eu uso um carro, veja por que surgiu o Uber.
Porque o cidadão pegava o carro de manhã e ia trabalhar, deixava ele estacionado até o final da tarde. Quer dizer, eu tenho um capital produtivo parado, gerando custo. Ele não está gerando dinheiro. Então, se esse carro está circulando como Uber, ele está gerando dinheiro. Né? Então, realmente, as pessoas têm que ter muita noção, principalmente os jovens, e aí falta informação, porque mesmo quando você quer fazer alguma coisa diferente, e eu vivi essa experiência em Indaial, quando secretário da Educação, que nós tentamos botar, não sei como é que está isso, mas junto com um convênio com o Senai, tentamos fazer as crianças entenderem o que é empreendedorismo, com feiras no final do ano, para comercializar os produtos que eles produziram, porque aí eles têm noção de custo, eles têm noção de preço de venda, como é que eu monto esse tipo de coisa. Então, essas coisas todas, elas têm que ser ensinadas, e se elas não forem ensinadas, as pessoas não vão demorar muito mais tempo para absorver isso. E a hora de ensinar enquanto eles são pequenos. Osílio, tem uma pergunta aqui, enquanto a gente conversa, que cabe bem aqui nesse momento. O que vocês priorizaram para crescer, o que vocês priorizariam para crescer no mercado de trabalho? Eu diria que você tem que estar disposto a assumir desafios. Primeiro, descobrir onde é que estão as fronteiras do emprego. Segundo, descobrir quais são as cidades tecnológicas. Florianópolis, por exemplo, onde eu moro, é um polo de tecnologia. Hoje, Florianópolis já arrecada mais impostos com a tecnologia do que com o turismo. Então, essa é uma diferença no perfil da cidade significativa. Você vai para Campina Grande, na Paraíba, é uma cidade tecnológica. Você vai para Recife, tem um polo de tecnologia muito forte. Então, esses polos de tecnologia vão dar os novos caminhos que o futuro vai trilhar. O futuro vai ser de tecnologia. Então, se eu puder dizer para um rapaz, eu vou fazer curso de pedagogia, ou digo para ele, então faz uma escola técnica, são 1.800 horas para você se formar em mecatrônica, eletrônica, enfim, cursos técnicos do Senai, porque o que o Senai faz de diferente? É a aprendizagem aplicada. É a matéria aplicada. Não é teoria, que não leva mais a nada. Teoria, qualquer livro substitui o professor. Eu só vou ter que tirar as dúvidas. Então, essa área é uma área que me apaixona, eu tenho acompanhado muito. A Finlândia, por exemplo, o que a Finlândia está fazendo? Começou esse ano. Jornada de trabalho de 24 horas. 6 horas por dia, 4 dias por semana. Por quê? Porque ela chegou à conclusão de que realmente não vai ter emprego para todo mundo. Então, se eu reduzo a jornada de trabalho, eu abro mais postos de trabalho. Mas aumenta o custo da produção. Vai aumentar o custo da produção, mas como é que eu faço para manter esse povo empregado? Bom, temos um debate. Eu acho que sim. Eu posso me perdoa. Antes que você se vá aí, novamente a Camila para uma nova pergunta. Vocês pensaram em desistir? Se sim, o que fizeram para não desistir? Desistir é uma palavra que não existe. No meu dicionário, eu tenho 73 anos de idade, eu leio um livro por semana, eu estudo o tempo todo, eu assisto filmes que são filmes inteligentes que me obrigam a pensar, né? E eu percebo que tem espaço para todo mundo, mas as pessoas têm que querer. Esse é o ponto fundamental. Eu tenho que querer fazer a mudança, eu tenho que querer ser parte desse processo. Veja, se nós voltarmos lá para o início dos anos 1900, início do século XX, não tinha luz elétrica, não tinha automóvel, não tinha água encanada, não tinha um monte de coisas, e os nossos antepassados sobreviveram a isso de uma forma brilhante. Então, claro que hoje a população é desproporcionalmente, enquanto nós demoramos quase 2.000 anos para chegar a 1 bilhão de habitantes, hoje, a cada 10 anos, nós agregamos 1 bilhão de habitantes. Então, tem alguma coisa nessa balança que está totalmente descompensada. Né? Na década de 90, não tinha internet, e nós sobrevivemos sem internet. Hoje, você não tem uma internet conectada.
Eu me lembro que eu estava na Souza Cruz e o meu primeiro computador foi um 486. Quer dizer, um caixão de abelha enorme e eu não sabia o que fazer com aquilo. Quando caiu aquilo na minha mesa, os caras se viram. E a gente se vira. Quer dizer, na verdade, essa é uma expressão que eu aprendi no Exército. É te vira, bicho, faz acontecer. Né? Então, o que eu posso dizer para as pessoas é o seguinte: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Está na mão das pessoas. Está na mão. Nunca teve tanta oportunidade de aprender como tem hoje. Veja essas nossas lives. Os cursos que a Prime Cursos tem. Entende? Que você pode aprender qualquer coisa que você queira fazer. Então, você tem um leque de oportunidades muito grande. Quando eu fiz curso superior, tinha 4 cursos só na cidade de Joinville. Era geografia, história, matemática e língua portuguesa. Eram os 4 cursos que tinha. Eu fui fazer geografia porque estava ligado à minha função dentro do Exército, que eu era oficial do Exército, e fui fazer o curso de geografia, que era um curso que me agregou valor, né? Então, eram muito poucas as oportunidades. Hoje você tem um leque infinito. Agora, voltando à pergunta inicial, a emoção é uma péssima conselheira. Você tem que controlar a emoção para poder tomar decisões equilibradas. Né? Inclusive, a pandemia, acho que eu poderia comentar rapidamente sobre isso. Claro, ela criou uma situação econômica desastrosa para países, não apenas para o Brasil, mas para todo o planeta, mas ela também está recriando oportunidades por todo canto. Essas lives que a gente criou para compensar aí um pouco de conhecimento durante as pandemias é um caso desses. A gente se reinventou. Então, estamos nos reinventando cada vez mais a cada dia que passa. Eu acho que a gente, na verdade, a gente antecipou algumas coisas que iam acontecer naturalmente. Exatamente. O EAD no ensino fundamental, no ensino médio, quer dizer, isso foi uma antecipação no tempo, só isso. Era inevitável que essas coisas acontecessem, mais lentamente, mas era inevitável que elas acontecessem, entende? Então, eu acho que tem muita coisa boa que vem pela frente. Inclusive, eu vou sair um pouquinho para deixar você concluir a palestra e a gente volta de novo. Ok, eu vou concluir bem rapidinho aqui. Ok, obrigado. Bom, então aqui, gente, análise de problema em potencial. O que é análise de problema em potencial? Eu tenho que pensar, no momento em que eu vou tomar a minha decisão, quais são os problemas potenciais que essa decisão tem. O que pode dar errado ali na frente se eu tomar esta decisão aqui? Tá? Então, ela segura o sucesso da decisão e ela me faz eu estabelecer planos contingenciais. O que são os planos contingenciais? São aqueles planos que são estabelecidos em qualquer empresa séria, em que identifica potenciais problemas e o que pode acontecer. Por exemplo, se eu trabalho numa empresa, numa fábrica grande, que tem caldeira, se acontecer algum inconveniente com essa caldeira, o que acontece? O que vai acontecer? Se ela explodir, o que eu faço? Então, essas coisas todas, elas têm que estar preparadas. Eu garanto para vocês que muito prefeito dos 5.500 e pouco municípios brasileiros só ouviu a expressão planos contingenciais a partir do coronavírus. Eles não tinham ideia do que é plano contingencial. Plano contingencial é isso. Né? Vamos em frente, por favor? Como definir prioridade? Tem uma escala, gravidade, urgência e tendência. Gravidade, muito grave, pouco grave. Urgência, muito urgente, pouco urgente. E a tendência, melhorar ou piorar. Então, é simples, eu tenho que analisar um problema sobre essas 3 óticas. Gravidade, se o problema está instalado, mas não tem gravidade, ele passa a ser secundário. Se o problema é grave e é urgente, eu tenho que solucioná-lo, principalmente se a tendência for uma tendência dele vir a piorar com o tempo. Por outro lado, a tendência pode ser nula.
Uma das coisas que a gente diz em processo de tomada de decisão é o seguinte: uma decisão que você pode tomar em qualquer circunstância é não fazer nada. A partir do momento que a gravidade já está instalada, a urgência se foi e a tendência é que aquilo permaneça como está, esquece. Você não vai gastar teu tempo em cima de uma coisa que você não tem mais como corrigir. Então, o GUT, que é o que a gente chama ali, gravidade, urgência e tendência, ele auxilia você, através de uma regra, se você não, dá nota de 1 a 10 para gravidade, 1 a 10 para urgência, 1 a 10 para tendência, e multiplicar essas coisas entre si, você vai ter, no final, uma escala de pontos que vai te definir qual é a prioridade mais importante que você tem a solucionar, tá? Muito bem. Então, podemos ir em frente, por favor. Lado humano das decisões, claro. Isso é o fundamental que tem no processo da tomada de decisão. Quem está tomando a decisão? Qual é a pessoa que está tomando a decisão? Quais são os medos que essa pessoa tem? Relutância em assumir responsabilidades. O medo de enfrentar os riscos, as consequências que essa tomada de decisão tem. Isso tudo afeta o processo de decisão. Nós estávamos falando anteriormente sobre os conflitos que tomam conta das pessoas quando elas tomam decisão. Tem decisão que você tem que tomar, não tem jeito. E aí tem gente que atrasa o processo decisório, deixa para o dia seguinte, e nisso tudo a tendência é se agravar o problema. Então, nós não somos treinados para tomar decisões. Nós não somos treinados para enfrentar riscos. Nós somos protegidos, e principalmente essa juventude que está vindo aí, que é uma juventude mimada, cheia de mimimi, aquele negócio todo, ela vai ter muito problema para enfrentar as coisas que virão pela frente, né? Porque o medo faz parte do processo decisório, faz. Eu tenho uma compreensão de que muitas vezes eu errei e tive que assumir as consequências disso daí, né? E outra coisa que você tem que entender é o seguinte: quando você, como chefe, delega alguma coisa para alguém, você está delegando para essa pessoa fazer em teu nome, mas a responsabilidade continua sua. Eu aprendi isso no Exército com uma pessoa que recentemente faleceu, o capitão, na época, Sérgio Augusto Vante, em que eu fui fazer um exercício em Joinville, no Rio Piraí, e carreguei um caminhão com excesso de soldados e a carroceria quebrou e muita gente se machucou. E eu fui me apresentar para ele e dizer: capitão, errei, assumo toda a responsabilidade. E ele disse para mim claramente o seguinte: a responsabilidade é minha, tenente. A responsabilidade não é sua. Eu pedi, eu deleguei para você fazer em meu nome. Então, eu assumo a responsabilidade, mesmo sabendo de todas as consequências que isso tem. Então, isso fica muito claro: responsabilidade não se delega autoridade para fazer em seu nome. Tá? Muito bem. Além dessa daí, nós temos mais uma outra lâmina que fala sobre, ainda, por favor, a próxima lâmina, ainda no lado humano, apatia, tensão emocional, falta de controle da situação. Todas essas coisas interferem no processo de tomada de decisão. As pessoas têm que ser preparadas para o processo de tomada de decisão. Tem que manter a frieza emocional na hora de decidir, principalmente quando você está num momento de conflito acirrado. Quer dizer, quando você tem alguma tensão muito forte, quando alguma coisa sai completamente do teu controle, nessa hora é que se vê quem são os grandes administradores, quem são os grandes administradores de conflito, na medida em que você tem que assumir esse lado emocional e controlá-lo para que ele não venha interferir na gestão como um todo. Ok? Ô, Zenil, de novo. Tem uma pergunta, uma colocação aí, eu vou passar isso, eu acho que vale a pena. A primeira é do Poli Silveira: como podemos nos preparar para as mudanças futuras no mercado de trabalho e quais as expectativas perante a situação atual? O que você acha disso, Zenil? Olha, as mudanças futuras no mercado de trabalho, eu diria o seguinte: a primeira coisa é estar aberto para elas.
primeira coisa é você ter a percepção de que não vai ser uma continuidade do que era anteriormente. Uma coisa tem que ficar clara: todos os empregos braçais serão substituídos por, como é que chama? Mecanização, automação, virtualização. Por exemplo, há muito tempo atrás eu ouvi de um professor uma afirmação muito séria. Ele diz o seguinte: se você é especialista, porque você é especialista de uma coisa só. Se alguém conseguir informatizar isso, automatizar ou robotizar isso, você perdeu o seu emprego. Então, tem determinadas coisas, gente, que a gente tem que estar aberto para aquilo que vai acontecer no mercado futuro. O mercado futuro vai mudar? Vai. Então, eu tenho que me preparar para isso, para esse mercado. Como é que eu me preparo para esse mercado? Estudando muito, gente, não tem outro jeito. Experimentando muito, vivenciando muito. Se você tem condição, bota uma mochila nas costas, sai por esse mundo, faz 6 meses de caminhada, entende? Filosofa um pouco com você mesmo, conversa, procure identificar aquilo que você efetivamente é bom. O que você faz que as pessoas dizem para você? Poxa, isso está perfeito. Nós temos que descobrir quais são as nossas qualidades fundamentais. É sobre elas que nós vamos construir a nossa carreira. Eu não tenho dúvida disso. Então, estar preparado para a mudança permanentemente é, para mim, o foco. Eu acho que o jovem, ele tem que estar buscando, ele tem que estar com as antenas muito ligadas para perceber para onde vai o mercado. O mercado vai para cá, o mercado vai para lá, isso daqui vai sumir, tem coisas que vão sumir, em seguidinha vão sumir, é questão de tempo. Outra coisa, está crescendo aí, já teve uma grande empresa, não sei se foi o Google ou se foi o Facebook, que diz que os empregados vão ficar definitivamente em home office, não vão mais voltar a trabalhar dentro das empresas. Isso é outra tendência? É outra tendência. Então, são coisas que estão se consolidando, são coisas que estão acontecendo, e nós vamos ter que criar novas alternativas para isso. No outro livro, chamado Um Mundo Sem Empregos, do... como é o nome dele? Eu esqueci. Você citou antes o livro. Não, o livro antes era O Fim dos Empregos, do Jeremy. Isso mesmo. Esse é Um Mundo Sem Emprego. Sem emprego. Ele está dizendo o seguinte: os empregos que vão existir serão os empregos analíticos simbólicos, aqueles que obrigam as pessoas a pensar. Tudo que não exija que a pessoa pense, vai ser automatizado, vai ser robotizado, vai ser mecanizado. Né? Então, e isso é uma coisa, quer dizer, nós temos que pensar nisso. Por exemplo, os Estados Unidos estão desenvolvendo o Atlas. O que é o Atlas? O Atlas é um robô gigante, tipo Robocop, né, que vai ser o policial do futuro. Ele corre mais do que o ser humano, ele pula mais do que o ser humano, e tem câmeras que identificam a pessoa em décimos de segundos, se está sendo procurado, se não está, se tem algum problema. Não, esse policial já está sendo testado para no futuro, provavelmente. Então, tem certas coisas que vão sumir. Zinil, uma pessoa que está interagindo conosco, chamado Miguel Soares, pede, o momento é ótimo para isso, e pede um filme para interagir após a live. Enfim, em tempos de Netflix, de Amazon Video, Apple TV, enfim, que seja, tens algum filme que trata alguma coisa assim para você recomendar para a audiência? Sabe, tem uma série de filmes que você pode assistir. Eu gosto muito dos filmes que são filmes futuristas. Quer dizer, como é que um cidadão... por exemplo, esses dias minha filha estava dizendo o seguinte, acho que foi no Netflix que ela viu, eu nunca tinha visto, o pai, a Clarinha queria assistir, Clarinha, minha neta, queria assistir, eu peguei Uma Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Júlio Verne escreveu essa encrenca, eu acho que nos anos 1700 e alguma coisa. Como é que esse cara teve a visão de escrever um livro desse, ou então 20 Mil Léguas Submarinas?
que é outro filme espetacular, não tinha nem percepção de que esse filme existia. Mas eu diria para Eliel, né? Eliel, que um filme que eu assistiria hoje seria o Elysium. Elysium é um filme que aborda, eu acho que de maneira muito clássica, o que nós estamos conversando aqui agora. Júlio Verne escreveu esse livro em 1864, constando aqui. 1864. Eu falei 1700, 1864. Imagina a visão que ele teve lá, né? Loucura, loucura. Então, tem uma série de filmes futuristas que você pode ver, que você vai se perguntar, o futuro, antes de ser concluído, ele é imaginado. Sempre tem alguém pensando em como vai fazer isso de forma diferente. Um dado interessante que eu... Uma dica também de filmes aí, vou contribuir. Tem uma série do Netflix chamada Black Mirror, que é... Black Mirror é o espelho negro, né? Que, na verdade, eles estão falando da tela do celular, né? Mas tem uma série de histórias que são futuristas, elas são intrigadoras, não é filmes de ação, não são filmes de explosões, mas são filmes que colocam situações de tecnologia na vida das pessoas no futuro. Então, como é que as pessoas mudam ou interagem com a tecnologia e o que muda na vida das pessoas por conta da tecnologia. E aí os relacionamentos humanos são alterados também. É uma série você se lembra do Guerra nas Estrelas, né? O cara vai chegando perto da porta na nave, a porta abre sozinha. Hoje você vai chegando no lugar, a porta abre sozinha. Quer dizer, o que veio antes? Alguém pensou essa encrenca e alguém depois operacionalizou a construção disso. Então, tudo que existe, em algum momento, foi sonhado pelo ser humano. Quer dizer, se alguém está provocando essa encrenca toda no mercado de trabalho, somos nós mesmos. Nós mesmos é que construímos as bases, e uma informação que eu tenho, que eu não sei se é absolutamente correta, mas o que eu li é que 95% de todos os cientistas que passaram pelo planeta Terra estão vivos atualmente. Só 5% deles morreram. Então, se você tem 95% de cientistas produzindo coisas novas, dá para entender o processo de mudança e agilidade que ele tem, né? Porque a mudança, ela sempre existiu. A mudança é um componente da vida. Eu costumo comparar a mudança com uma onda de mar, né? Ela tem direção, ela tem impacto e tem velocidade. A única coisa que a mudança mudou hoje é a velocidade. Nós não temos nós temos tempo de nos acostumar a alguma coisa, já aquela coisa é alterada. Há pouco tempo nós tínhamos gente que construía páginas na internet, páginas de publicidade. Hoje você mesmo faz. Quer dizer, então, essas coisas, é a mudança em cima da mudança. E isso realmente é um complicador para quem reage à mudança. Reagir à mudança hoje é quase suicídio. Zinil, vamos ter que encerrar, que já passamos um monte. Mas eu queria, em nome da audiência, agradecer a palestra e a gentileza que você teve em prestar mais um tempo da sua vida aqui, um pouco do seu tempo. Não, mas é que esse tema é um tema que me apaixona e que eu tenho estudado muito, é mercado de trabalho. Eu tenho estudado muito isso, tenho lido muito sobre isso, porque realmente é uma coisa preocupante. E tenho feito muitas palestras dessas na região do Médio Vale. Ok, muito obrigado. Vamos lembrar que você está em nível nacional, tá? Então, o Médio Vale fica em Santa Catarina, para quem não conhece o que é o Médio Vale. Região de Blumenau ali. Isso. Zinho, muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, a gente vai ter ainda outra palestra nessa quinta, sempre acontece em terças e quintas. Vai ser uma palestra, então, de autoconhecimento e carreira, com a professora Giovanna Vilvert. Antes de encerrar, só gostaria de lembrar a todos que é uma iniciativa do Instituto Agenda Positiva, é uma parceria com a Prime Cursos e a gente tem apoio do Centro Universitário Uniamérica. Boa noite a todos, espero que tenham apreciado a palestra de hoje, com foco em mudanças, e a gente continua nossas palestras na quinta-feira dessa semana. Obrigado, pessoal.